Olá, sejam bem-vindos à disciplina de Libras. Meu nome é Daiane e eu vou ministrar essa disciplina. Adianto que é um prazer imenso trabalhar com vocês e espero contribuir na formação de vocês quando se trata da educação inclusiva do aluno surdo. Acredito que essa vai ser a realidade da maioria de vocês, né? A educação inclusiva desse aluno. E o objetivo dessa disciplina é justamente, então, conduzir vocês nesse trato com o aluno, né? Chegou um aluno surdo e agora, o que eu faço? Como eu me reportar a esse aluno? Qual a nomenclatura correta? Né? Nós vamos ver no decorrer dessa aula algumas nomenclaturas, inclusive em termos legais. Como eu me refiro à pessoa surda? Né? Como eu me refiro à língua de sinais? Para isso, antes de vocês começarem a aprender então a se comunicar em língua de sinais, é importante que você se aproprie de alguns conceitos necessários a todos aqueles que se aproximam então no aprendizado de uma nova língua, não é mesmo? Conceitos de comunidade surda, de cultura surda, e esses conceitos, então esse diálogo inicial que nós vamos ter de cunho mais teórico, no sentido de conduzir vocês a uma introdução a essa disciplina, vai fazer com que vocês entendam e atribuam um significado depois para algumas questões relacionadas à língua de sinais que vocês vão estar vendo, né, no decorrer, então, das nossas aulas, tá bem? Então, a intenção é começar com aulas de cunho mais teórico, né, para que vocês possam se apropriar de alguns conceitos e entender como que se dá a dinâmica da língua, e na sequência apresentar, então, sinais e estratégias de comunicação, estratégias de adaptação de material, para que vocês possam, então, estar ministrando uma aula para um aluno surdo ou considerar, então, alguns aspectos que são de extrema importância para que esse aluno entenda, tá bem? Nem sempre vocês vão dar essa aula em língua de sinais, até porque né, vocês possivelmente vão estar em uma escola inclusiva, né? Vão trabalhar em escolas inclusivas e lá vai ter o intérprete de língua de sinais ou alguém que vai intermediar essa comunicação. Mas é importante que vocês, enquanto futuros professores, se apropriem de algumas estratégias que são extremamente necessárias, mesmo considerando a presença de um tradutor e intérprete de língua de sinais. Mas fiquem tranquilos, eu sei que no começo vão ser várias informações novas, mas no decorrer da disciplina vocês vão ir entendendo melhor, eu também vou estar especificando alguns conceitos que vão fazer com que vocês compreendam melhor como se dá essa dinâmica do uso da língua de sinais, tá certo? Desde já, então, me coloco à disposição para qualquer dúvida, esclarecimento que vocês possam precisar no decorrer da disciplina. Façam contato, vou tentar responder o mais breve possível e desejo a todos, então, uma ótima disciplina. Espero que vocês gostem das aulas e que eu possa estar, então, contribuindo com essa construção profissional de vocês, certo? Então, vamos à nossa aula? O que é, então, a língua brasileira de sinais e libras? É a forma de comunicação e expressão das comunidades surdas brasileiras. Essa língua foi, então, reconhecida em 2002 por meio da Lei 10.436 e regulamentada no ano 2005 por meio do Decreto 5626. Então, a Libras é composta por todos os aspectos gramaticais que constituem as demais línguas naturais. A única diferença é que ela se processa de forma visoespacial. E aí vocês devem estar se perguntando, o que é uma língua visoespacial? É exatamente uma língua que vai se processar em um espaço neutro à frente do corpo. Nesse quadrante aqui, esse quadrado invisível, que envolve cabeça, membro superior e até a altura da cintura. Os sinais são feitos nesse espaço. Por exemplo, quando eu vou me referir às pernas, eu não vou marcar perna e pé me direcionando aos membros inferiores, mas eu vou colocar as pernas e pés aqui, porque eu tenho que respeitar essa característica visual da Libras que faz parte da gramática da língua de sinais. E quem são então as pessoas surdas? Para entender quem são os surdos, para entender um pouco mais sobre a questão da surdez, é preciso ressignificar então a forma como até então alguns vinham entendendo do que é surdez, de que é o sujeito surdo. Eu me refiro à questão de que o surdo não tem nenhuma limitação cognitiva, não tem nada que os impeça de alcançar determinado status social, assim como os ouvintes vão alcançar. O surdo pode estudar, ele pode trabalhar, ele pode ter uma vida
como as demais pessoas. A única diferença é que ele usa uma outra língua como forma de comunicação. E a limitação está exatamente na falta de preparo dos profissionais e da sociedade em si para incluir essa pessoa surda, para receber essa pessoa e saber como se comunicar com ele. E entre essa falta de preparo estão os profissionais da educação, e por isso a importância dessa disciplina, então, para que vocês tenham uma noção de como trabalhar, né, com a pessoa surda, como vocês vão se referir a essa pessoa, que estratégias vão utilizar. Bom, esqueci um sinal, mas que estratégia de comunicação eu posso usar para conversar com ele, ou para explicar um conteúdo para esse aluno surdo. Um exemplo, quando o americano vem para o Brasil, ele não sabe língua portuguesa, né? Então ele chega no país, ele tem alguma limitação cognitiva, ele possui alguma deficiência? Não, o que existe é um fator de línguas ali, né? Ele não sabe a língua portuguesa. Ok, ele é um estrangeiro, ele vem de um outro país. O surdo, ele está no mesmo país, ele está no Brasil. E muitas pessoas também não sabem a sua língua. Então ele fica nessa condição sempre como se houvesse uma fronteira de comunicação, procurando alguém, procurando um setor, procurando uma referência, né, para que ele consiga se comunicar e consiga normalmente exercer as suas funções. Então vamos agora a algumas questões que vocês devem estar em dúvida. Tá, mas e aí, né? Trouxe aqui um slide de que a língua de sinais é para os olhos, que as palavras são para os ouvidos. Bem, é exatamente isso. A única diferença é uma questão de estrutura da língua, de uma língua visoespacial. Vamos então à questão das terminologias, tá? Que é um assunto ainda um tanto polêmico e que as pessoas confundem bastante, ok? Mas então, a todo momento eu estou me referindo a surdo. Vocês devem estar pensando, mas não é deficiente auditivo? Todo surdo é mudo? O surdo escuta? Como eu vou me referir, então, à pessoa que não escuta? Qual é a nomenclatura correta? Bem, surdo. Surdo é toda pessoa que não escuta e que utiliza a língua de sinais como forma de comunicação, certo? Surdo-mudo foi se constituído no senso comum. Surdo-mudo não existe, ok? Salvo raríssimos casos, talvez, de uma pessoa que sofreu um acidente que afetou o aparelho fonador. Por algum motivo ele não fala. Por que não existe surdo-mudo? Tá? Aí vem aquela questão, mas todo surdo é mudo? Não, não existe. Porque todo surdo emite som. E muitos deles, quando eles fazem um acompanhamento com fonoaudiólogo, quando eles fazem todo um exercício, né, vinculado à fala, eles conseguem pronunciar algumas palavras e algumas frases. Mas até a escolha, né, de falar algumas coisas envolve uma dimensão política. Então, muitos surdos vão escolher por usar a língua de sinais e não vão querer oralizar nenhuma palavra. Outros vão oralizar palavras, mas mesmo aqueles que não são oralizados, que não emitem não emitem uma palavra, eles emitem sons. E muitas vezes eles não pronunciam as palavras porque eles vão escolher a língua de sinais, eles escolheram a língua de sinais como sua língua. Então não deixa de ser uma bandeira de luta também. Deficiente auditivo. Deficiente auditivo é aquela pessoa que não escuta, mas que vai usar um implante coclear, ou que pode estar usando um aparelho auditivo para conseguir escutar alguns sons, né? Então, surdo. Vamos às questões legais, então, tá bem? Para vocês entenderem melhor. Como que na lei está descrito? Então, surdo é aquela pessoa que usa a língua de sinais, que compartilha dos aspectos culturais das comunidades surdas, certo? Deficiência auditiva está mais relacionada às questões clínicas, ok? A questão da pessoa que não escuta, mas que ela vai estar fazendo um implante coclear, que é um dispositivo com os eletrodos que são conectados direto no cérebro, para que ele possa escutar, e vem um dispositivo por fora, que vai estar interligando o dispositivo interno ao dispositivo externo, ou vai estar usando o aparelho auditivo para escutar alguns sons, palavras, dependendo da perda auditiva, esse aparelho pode sanar, né, dificuldades relacionadas à surdez ou não, mas enfim, na questão da nomenclatura, então, surdo, forma correta de se referir à pessoa, então, que não escuta e que usa a língua de sinais como forma de comunicação. Surdo-mudo não existe.
é algo que se constituiu no senso comum das pessoas. Todo surdo vai emitir algum som. Alguns podem falar palavras, sentenças, se comunicar oralizando, em alguns momentos, em outros, língua de sinais. Outros podem optar por usar somente a língua de sinais. Deficiente auditivo é a pessoa que possui uma perda auditiva, tá? Que vai usar implante, vai usar prótese, enfim, mas que não vai estar vinculado às questões culturais com que as pessoas surdas se vinculam, tá bem? Vocês vão entender melhor do que eu estou falando a respeito dessas questões culturais no decorrer da disciplina, não se preocupem, tá? Eu vou estar abordando questão sobre o conceito de cultura surda, comunidade surda, essas questões que são importantes para vocês entenderem, então, ao que eu estou me referindo, tá? E onde vocês encontram, então, essa nomenclatura? No Decreto 5626 de 2005. Esse decreto, então, ele deixa clara essa questão da nomenclatura do surdo, surdo-mudo, que não existe, nem consta no decreto, e o deficiente auditivo. Também é muito recorrente, a mídia divulga muito, né? Deficiente auditivo para se referir à pessoa surda, porque eles vão buscar na questão clínica, então, uma forma de se referir a essas comunidades que poderia ser mais correta. Mas chamar a pessoa surda de surdo não é ofensa nenhuma. É a forma correta de se referir àquela pessoa que usa a língua de sinais. Então, surdo-mudo não existe, tá? Inclusive, os surdos eles não gostam, tá? Não é bem aceita essa ideia de chamar de surdo-mudo. Geralmente, quando a pessoa fala é surdo, opa, não, mas eu não sou mudo, tá? Eu sou surdo ou eu sou deficiente auditivo, tá bem? Língua de sinais ou linguagem de sinais, termos recorrentes também na mídia, também em publicações, vocês vão encontrar muitos livros usando como sinônimo linguagem de língua, assim como surdo, deficiente auditivo, e na verdade são coisas diferentes, tá bem? Então, língua de sinais ou linguagem de sinais? Língua de sinais. Por quê? Conforme eu mencionei anteriormente, ela possui todos os aspectos gramaticais que constituem as línguas naturais. A única diferença é que ela se processa de forma visual, ela não se dá de forma sonora, mas nem por isso ela deixa de ser uma língua. Vai ter uma aula específica sobre a gramática da língua de sinais, que eu vou estar trazendo exemplos, então, da língua portuguesa, como se constitui lá a palavra, a sílaba, enfim, e como que se dá essa construção da língua de sinais. Um sinal não surge do nada. Sinal de bonito. Esse sinal, ele tem uma configuração de mão, que é essa, ele vai ter um movimento dos dedos, ele vai ter uma expressão bonito, ele vai ter um local onde é feito o sinal. Então, todos esses aspectos, eles fazem parte da gramática da língua de sinais. Eu não posso fazer o sinal de bonito de qualquer jeito. Não, isso não é correto. O correto é que ele tem um local onde ele é feito, o local à frente do rosto, ele tem um movimento, e esse é um movimento, ele tem uma configuração de mão, fácil para vocês agora, porque a configuração de mão é aberta, palma da mão direcionada para frente do corpo. Então, todos esses aspectos, eles fazem parte da língua de sinais. Assim como na língua portuguesa vai ter as suas regras, a língua de sinais também vai ter as suas regras, certo? Bem, alguns mitos, então, sobre a língua de sinais. Seria essa uma língua universal? Vocês acham que a língua de sinais é igual em todos os locais, em todos os países, em todos os estados? Já adianto que não, não é. A língua de sinais é diferente. Um exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, o sinal de mãe. Em outros estados, mãe se configura dessa forma, mulher e bênção, de beijar a mão. Pai no Rio Grande do Sul, pai, como se fosse o bigodinho aqui, pai. Pai em outros estados, homem e mais a bênção, certo? E tem vários sinais que são diferentes. Por exemplo, o sinal de bom dia, boa tarde, boa noite, tá? De saudações. Rio Grande do Sul usa bom dia, boa tarde, boa noite. Outros estados vão usar a mão levantando. Bom dia, a mão levanta, boa tarde, boa noite, como o sol se escondesse, certo? Ainda usam bom dia aqui, dia, nós usamos dia aqui. Bom dia.
eles usam dia, pode sair da cabeça. Então, quando vocês forem pesquisar sinais no YouTube, vocês vão se deparar com essas diferenças que são diferenças regionais e específicas de línguas que são naturais. É como se a língua de sinais carregasse o sotaque. Aqui no Rio Grande do Sul tem o sotaque, Minas Gerais vai ter outro sotaque, então a língua ela vai tá se modificando, ela não é igual em todos os estados. Ah, mas é impossível entender? Não, não é impossível, é apenas algumas diferenciações regionais que tem na língua de sinais, certo? Então ela não é universal de forma alguma, ok? É uma língua artificial, é um código, alguma coisa assim? Não, já respondi no começo da aula, é uma língua natural. É uma mímica, uma espécie de gestos, muito comum as pessoas relacionarem a língua de sinais a gestos e a mímica. Por quê? Por carregar essa característica visual da língua, né? Então as pessoas, e pela expressão facial e corporal que é necessário. Por exemplo, eu não posso fazer o sinal de triste. Triste, eu vou fazer o sinal de triste. Não, não combina triste. Então tem essa questão da expressão facial e corporal, o que muitas vezes confunde com a questão da mímica, mas não tem uma relação, ela não é uma mímica, ela é uma língua. E, inclusive a expressão facial e corporal é um dos aspectos gramaticais dessa língua. É possível expressar conceitos abstratos na língua de sinais, já que é uma língua que parece visual, parece tão relacionada ao concreto, que muitos alunos perguntam. É possível, sim, desde que você tenha um domínio da língua, que você então tenha uma fluência na língua que permita explicar esses conceitos. Isso requer o quê? Um vocabulário amplo na língua de sinais, destreza a usar a língua, para que vocês consigam relacionar os conceitos abstratos, mas é possível sim. Seria então uma versão sinalizada da língua oral? Seria então uma língua sonora que se transforma em língua com sinais de forma visual? Não, não é. Não tem nenhuma relação da língua oral com os sinais que são produzidos na Libras, certo? É o alfabeto manual? Alfabeto manual vocês devem conhecer, não? A, B, C, é assim o alfabeto manual? Eu fico o tempo inteiro escrevendo as palavras? Não. O alfabeto manual na língua de sinais é um empréstimo linguístico da língua portuguesa para que eu possa fazer algumas palavras que não tem sinal, ou para nome próprio, nome de rua, marca, palavras que não tem sinal, ou para alguns casos específicos, mas eu não fico o tempo inteiro fazendo as palavras usando o alfabeto manual. O alfabeto manual na língua de sinais é para fazer algumas palavras, certo? Mas eu não fico fazendo isso aqui o tempo inteiro, escrevendo palavras, eu faço sinais. E, inclusive, a estrutura da língua de sinais ela é diferente da língua portuguesa. Sujeito, verbo e objeto existe? Existe na língua de sinais, mas não é da mesma forma com que ele ocorre na língua portuguesa. Em algumas situações até, sim, até pode ser, mas dependendo do contexto e na maioria dos casos, essa estrutura é de forma diferente, tá? Não há conjugação verbal, certo? Então, vocês vão ver isso no decorrer das aulas e vão entender melhor. Não se preocupem agora, mas eu não tenho uma conjugação verbal passado, presente e futuro na língua de sinais, como há na língua portuguesa. O que eu tenho é um contexto de comunicação que já vai me dar pistas se é passado, presente e futuro. Não tenho artigo na língua de sinais. Eu não sigo a mesma ordem da língua portuguesa, a mesma questão gramatical, ok? Bom, é uma língua ágrafa? Então, ela teria registro? Essa língua não teria registro? Teria como registrar? Como é que funciona? Sim, ela tem formas de registro. Então, não é uma língua ágrafa, não. Ela tem formas de registro que o próprio vídeo em língua de sinais, porque se usa tanto vídeo para o ensino da Libras ou para o exercício de Libras ou para trabalhar as questões relacionadas à língua de sinais, porque o vídeo é uma forma de registro, certo? Mas ela tem também uma outra forma de registro, que é a escrita da língua de sinais, que eu vou estar mostrando para vocês na sequência. Alfabeto manual, aposto que a maioria de vocês já conhece. Então, a língua de sinais não se resume apenas às letras do alfabeto, embora ele seja um recurso importante e que vocês vão estar aprendendo em seguida. Aqui não é apenas o alfabeto manual. Tem todo um vocabulário, uma gama de sinais, tá?
e não se resume apenas ao alfabeto, correto? Escrita da língua de sinais, nós temos então o SW, um sistema de escrita muito conhecido, e que é uma forma de registrar os sinais. Ele é um pouco diferente, né, da questão dos sinais que vocês produzem em um vídeo, por exemplo, que se faz em um vídeo, porque o vídeo fica o movimento de árvore, por exemplo, né? Vocês conseguem captar o movimento. Aqui no registro da língua de sinais, podem ver então que se transpõe para o papel a questão da expressão, do movimento da mão, tá? Nós não vamos ter tempo nessa disciplina de aprofundar nessa questão do registro, mas eu trouxe para vocês para mostrar que existe sim um registro dessa língua. E como a língua de sinais vai sendo reconhecida em termos legais? Então, em 2002, ela é reconhecida como forma de comunicação e expressão das comunidades surdas. Mas esse processo foi anterior e é fruto basicamente de dois movimentos. Um, das lutas e reivindicações das comunidades surdas pelo acesso então aos diversos espaços sociais e também pelas questões que vão então surgindo em torno da política de educação inclusiva que passa a se configurar no país na década de 80, começo dos anos 90, certo? Entre essas legislações, então, destaque então, a Constituição Federal, né, de 1988, que vai preconizar, então, esse acesso da educação para todos, sem distinção. Declaração de Salamanca, que mesmo que esse documento legal tivesse uma perspectiva mais integracionista, é nesse documento, então, que vai aparecer que as pessoas surdas deveriam ser educadas a partir da sua língua, considerando a língua de sinais. Lei de Diretrizes e Bases, então, que vai reforçar o que dispõe a Constituição de 88. E na década de 80 passa a surgir no Brasil alguns estudos relacionados, então, à linguística da língua de sinais, certo? Uma dessas pesquisadoras que foram de extrema importância para esses estudos foi Lucinda Ferreira Brito, na década de 80. Anterior a isso, em 1960, nos Estados Unidos, William Stoke já faz, então, várias pesquisas para comprovar o status da língua de sinais como língua natural e com todos os aspectos gramaticais que constituem as demais línguas. Então, em 1960, nos Estados Unidos, com Stoke, que a língua de sinais ganha esse status de língua, né, de reconhecimento de língua na esfera linguística, mas no Brasil, na década de 80, surgem então significativos estudos sobre a língua brasileira de sinais, principalmente com Lucinda Ferreira Brito. Na década de 90, então, Lodenir Carnop e Ronice Miller Quadros passam então a dedicar a pesquisa sobre a estrutura gramatical da língua de sinais e as particularidades que envolvem essas línguas. No ano 2000, nós temos então a Lei 10.098, a Lei de Acessibilidade, agora eu vou detalhar melhor para vocês. 2002, a língua de sinais é reconhecida como forma de comunicação e expressão das comunidades surdas. 2005, um importante decreto 5626, porque esse decreto, então, a partir do reconhecimento da língua de sinais, esse decreto passa a regulamentar a atuação dos profissionais que iriam atuar com língua de sinais, entre eles professores de Libras, intérpretes de Libras. Ele, então, dispõe de como deveria se dar essa formação desses profissionais, né? Como deveria acontecer a educação de surdos. 2010, nós temos, então, um reconhecimento da profissão dos tradutores e intérpretes de Libras. Destaco que já vinham atuando na intermediação das pessoas surdas, os intérpretes de língua de sinais, especificamente ali a partir da década de 80, anos 90, em que a educação inclusive, então, ganha força e é necessário que para que todas as pessoas estivessem no espaço educacional, no caso do surdo, é necessário alguém para intermediar essa comunicação. 2015 também um avanço significativo com a Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146. Então, nós temos aqui, vou trazer para vocês, então, um pouco de cada legislação e destacando algo importante, né? Que toda lei, ela segue, então, ela foi criada em um momento histórico, então, algumas formas de se referir a pessoa com deficiência na lei, tanto na Constituição de 88, quanto na lei ali
de acessibilidade, né, ela está se referindo, essas leis estão se referindo como pessoas portadoras de deficiência. Então, eu gostaria de fazer uma ressalva para vocês que essa nomenclatura da pessoa com deficiência ela foi mudando no decorrer dos tempos. Romeu Sasaki, no texto Terminologia sobre Deficiência na Era da Inclusão, ele traz uma outra nomenclatura que é pessoa com deficiência. Por que não portadora de deficiência? Porque ela não é algo que ela porta, que está em um determinado momento, que ela possa ter a opção de portar ou não. Ela tem ou ela não tem essa deficiência. Então, pessoa com deficiência é a forma correta de se referir à pessoa que possui alguma particularidade, alguma deficiência, correto? Já mencionei para vocês a Lei 10.436, então, que reconhece a língua brasileira de sinais. O Decreto 5626, que vai dispor, então, sobre, entre outros aspectos, por isso eu destaco a importância desse decreto e eu vou estar retomando ele em outra aula, tá? De forma mais detalhada. Mas é nesse decreto que está, então, a obrigatoriedade da língua brasileira de sinais nos cursos de licenciatura, tá? Então, é esse decreto que dispõe sobre essa obrigatoriedade e também sobre o desenvolvimento de mecanismos alternativos para a avaliação dos conteúdos expressos para sujeitos surdos na sua língua. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse decreto, então, dispõe que as formas de avaliação do aluno surdo em processos seletivos ou na esfera educacional, elas devem ocorrer na língua brasileira de sinais, tendo a língua portuguesa como segunda língua desse aluno. Primeira língua, língua brasileira de sinais, e língua portuguesa como segunda língua da pessoa surda, ok? Então, 2010, a Lei 12.319, que regulamenta a profissão de tradutor e intérprete de língua de sinais, lei importante, né, que vai trazer grandes respaldos para as políticas de educação inclusiva. 2015, Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência. Importante é que essa lei vai dispor novamente sobre a formação inicial e continuada de professores e a adoção de práticas pedagógicas inclusivas, né? Reforçando a importância da oferta de tradutor e intérprete de língua de sinais para intermediação linguística, o que é algo que vai estar acompanhando, então, a educação de surdos até uma nova proposta educacional que eu vou estar apresentando para vocês na próxima aula, que é a proposta de educação bilíngue, ok? Mas até aqui, então, são esses aportes legais que vão conduzir, então, a questão da educação do surdo e reconhecimento da língua de sinais no Brasil. Bem, quem é o tradutor e intérprete de língua de sinais, então? Tradutor e intérprete de língua de sinais é a pessoa que vai intermediar a comunicação entre o professor e o aluno surdo na sala de aula, entre o aluno surdo e seus colegas ouvintes. Mas é importante destacar o que traz aqui uma pesquisadora da área da educação dos surdos, Cristina Lacerda, que o intérprete ele não vai resolver a situação da inclusão do aluno. Ele está ali para intermediar a comunicação. Mas a questão da estratégia pedagógica, a questão das formas de abordagem do conteúdo, de adaptação do conteúdo, é a responsabilidade do professor e não do intérprete. O intérprete apenas vai o quê? Traduzir o que o professor fala. Se o professor não foi claro, se ele não trouxe um recurso pedagógico, o intérprete não tem como alterar essa informação, até porque, por uma dimensão ética, o intérprete não pode intervir no planejamento e nem na explicação do professor. Então, o intérprete está na educação inclusiva para intermediar a comunicação, mas ele não é responsável pelo aluno, não é ele que ensina, é o professor que ensina. Então, nós, enquanto professores, temos que adaptar as nossas aulas, pensar em estratégias visuais para o aluno surdo, tá? Estratégias que contemplam o aprendizado desse aluno, porque não é o intérprete responsável por uma prática pedagógica, correto? E quem é o aluno surdo, então? Bom, esse aluno surdo pode ser um aluno que vai utilizar a língua de sinais como forma de comunicação, né? E vai necessitar, então, de uma prática pedagógica adaptada para seu atendimento, mas esse aluno surdo também, ele pode ser um aluno com deficiência auditiva, que não vai ser o surdo, como nós estávamos vendo anteriormente, o que diz a legislação, o surdo que usa a língua de sinais. Se ele for um aluno com deficiência auditiva, ele vai exigir outras estratégias de ensino que não vão ser abordadas nessa disciplina. Essa disciplina é destinada à questão da língua de sinais, em todos os aspectos que envolve a educação de surdos, mas voltada
para a língua de sinais, correto? Então é importante destacar que talvez, se chegar até vocês um aluno que usa aparelho auditivo ou que não usa língua de sinais, vai ter que se usar outras estratégias pedagógicas. Não que vocês não possam fazer uso, por exemplo, de uma pedagogia visual que eu vou estar mostrando para vocês mais adiante, né? Vocês podem utilizar os recursos visuais, inclusive utilizar uma metodologia visual não serve somente para o aluno que é surdo, é deficiente auditivo, mas também para o aluno ouvinte. Muitas vezes, essas práticas, então, que se faz na educação inclusiva contemplam todos os alunos, tá bem? Importante, então, vou retomar alguns aspectos que foram abordados durante a aula. Nomenclaturas: surdo, surdo-mudo, não existe. Deficiente auditivo, pessoa que então usa o aparelho, tem um implante, mas que não utiliza a língua de sinais. Conceitos de língua e linguagem. Língua contempla todos os aspectos gramaticais de uma língua natural, que é o caso da língua de sinais. Linguagem, então, vem sendo utilizada como sinônimo muitas vezes de língua de sinais, mas nesse caso não vai ser utilizado por vocês, tenho certeza, porque eu já expliquei aqui para vocês que é língua de sinais, não linguagem de sinais. Linguagem seriam outros códigos de comunicação, linguagem artificial, mas enfim, não é o caso da nossa discussão agora. E essa disciplina, então, vai ser tratada a partir de uma perspectiva cultural de língua, que envolve a questão de comunidade surda, de povo surdo, conceitos que vocês vão estar se apropriando no decorrer das aulas, tá bem? Espero que vocês tenham gostado, então, dessa primeira apresentação, né, da disciplina, e aguardo vocês nas próximas aulas.